Nós estamos em Êxodo capítulo 32, eu leio do versículo 11 até o versículo 14. Peço que você abra o seu texto, me acompanhe. Nesse exato momento vamos ler apenas esses versos iniciais. Diz assim o texto sagrado, Êxodo capítulo 32, de 11 a 14. Diz assim a palavra do nosso Deus: Porém Moisés suplicou ao Senhor seu Deus e disse: Por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande fortaleza e poderosa mão? Porque hão de dizer os egípcios: Com maus intentos os tirou para matá-los nos montes e para consumi-los da face da terra? Torna-te do furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, os quais por ti mesmo tens jurado, e lhe disseste: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e toda esta terra de que tenho falado, dar-te-ei a vossa descendência, para que a possuam por herança eternamente. Então se arrependeu o Senhor do mal que dissera havia de fazer ao seu povo. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, suplicamos mais uma vez que o Senhor fale ao nosso coração. Nós oramos porque clamamos, porque confiamos, porque depositamos a nossa vida ao Senhor. E nós sabemos que ao depositar a nossa vida ao Senhor, que a Tua voz é importantíssima, é imprescindível para nós. E por isso queremos, mais uma vez, ouvir a Tua voz. Queremos que o Senhor fale ao nosso coração, por meio da Tua palavra. A Tua palavra não volta vazia. E a nossa oração é que ela encontre morada em nossos corações, que ela trabalhe no nosso coração e que possamos ouvir a Tua doce voz. Em Jesus nós oramos. Amém. Amém. Nosso tema de hoje é Deus se ira e Moisés intercede. Veja que nós estamos aqui no contexto, ou já falamos na semana passada do contexto em que Deus vê o mau intento do seu povo, e o que Deus viu, enquanto Deus estava conversando com Moisés, e Moisés estava recebendo orientações sobre o tabernáculo, o que o povo fez? O povo chamou Arão, pediu para que Arão fizesse uma estátua, fizesse uma escultura, e dessa forma então Arão procedeu, e aí nós temos a confecção louca do bezerro de ouro, aquela situação extremamente vexatória, um episódio terrível na história de Israel, quando Israel idolatra e se curva, se prostra e presta culto diante daquele bezerro de ouro, e principalmente porque eles não confiaram no Senhor. E aí nós pudemos acompanhar na semana passada como Deus abomina a idolatria e como Deus ficou extremamente irado. Algumas versões falam que o furor do Senhor se acendeu, a minha versão fala mais a respeito da ira de Deus, e aí o texto vai mostrar para nós como Deus dá um diagnóstico extremamente veemente e ao mesmo tempo profundo do povo de Deus. O próprio Deus vai dizer que esse povo é um povo de dura cerviz, um povo rebelde, um povo com um coração duro, e dura cerviz é aquela pessoa que não se rende, aquela pessoa que não se prostra. Então veja que Deus está fazendo um contraste: esse povo que não me adora, esse povo que não se curva diante das minhas orientações e da minha vontade, mas que se curva e se prostra diante do bezerro de ouro. Então, para mim, eles não se rendem, mas eles se rendem à idolatria. Então a gente pôde acompanhar na semana passada, e eu estou aqui fazendo uma retrospectiva, mostrando como Deus abomina a idolatria, e naquela ocasião também eu fiz algumas aplicações mostrando que idolatria não é somente com uma imagem, com uma escultura, mas idolatria pode estar vinculada a um filho, pode estar vinculada a um animal, pode estar vinculada a um lugar, a uma pessoa, um time de futebol, uma carreira, dinheiro, enfim, tantos ídolos que fazem parte da nossa cultura pós-moderna. Mas é interessante que a idolatria, ela emerge no contexto de rebeldia e de ingratidão diante das ações maravilhosas de Deus. Então Moisés estava conversando com
Deus por 40 dias, e nesse intervalo, ao invés do povo render graças a Deus, emerge no contexto do povo uma rebeldia e a ingratidão. Então, eu espero que você sonde o seu coração para ver se o seu coração, ele é um coração grato diante de Deus, porque a idolatria, ela sempre emerge num contexto de ingratidão, num contexto em que as pessoas não conseguem reconhecer aquilo que Deus já está fazendo. E hoje nós estudaremos a relação de Moisés com Deus nesse processo de intercessão. Se de um lado nós temos Deus irado, Deus completamente furioso com essa situação do povo de idolatria, Deus abominando a situação idolátrica do povo, de um lado nós temos Moisés suplicando a Deus, suplicando pela vida do povo. Então nós veremos como Moisés conversa com Deus de uma maneira muito linda, transparente. Veremos a profundidade dessa conversa e os relatos dessas orações. Nós lemos uma delas, mas temos outras orações aqui no capítulo 32 e capítulo 33, e veremos aí conceitos extremamente profundos e lições profundas que teremos aqui. E acompanharemos e veremos que aqui há um diálogo incrível, porque o que é oração senão essa nossa conversa com Deus, essa nossa interação com Deus? E aí nós podemos então aprender com Moisés a argumentar com Deus, a conversar com Deus, ao mesmo tempo em que nós podemos ouvir as orientações de Deus. Então tem algumas pessoas que pensam que oração é só você chegar diante de Deus, apresentar uma lista de pedidos, e aí no final você fala em nome de Jesus, amém, e sai, como se Deus não tivesse a oportunidade para falar contigo. O que nós poderemos ver aqui hoje, nessa noite, é uma troca, é uma relação, uma conversa, e como Deus permite que por meio da intercessão, Moisés apresente os seus argumentos, porque afinal de contas, oração é esse nosso relacionamento com Deus. Você e eu somos informados pela Bíblia Sagrada que no início, na viração do dia, Deus vinha conversar com Adão e Eva, e sabemos que isso foi quebrado por conta do pecado. Então, na oração nós temos uma busca por essa relação que fora perdida lá no Éden. Então, o relacionamento que está pautado pela oração. Então, o que é oração para nós, senão esse nosso relacionamento? E o que é intercessão? É suplicar por um motivo específico. E nessa conversa de Moisés em relação à idolatria do povo com o nosso Deus, a gente vai poder aprender e ver como Moisés ouve as orientações, mas como Moisés também apresenta algumas argumentações. E aqui então poderemos aprender um pouco mais sobre isso. Tem uma frase muito importante do Spurgeon, que ele diz assim: não há homem de Deus se não houver oração, porque a oração transforma o homem em homem de Deus. Então, se você ora, você passa de uma categoria de uma pessoa comum e se torna um homem ou uma mulher de oração. Eu achei fantástica essa frase. Repito: não há homem de Deus se não houver oração. Não existe homem de Deus ou mulher de Deus sem oração, porque a oração transforma uma pessoa comum, um homem ou uma mulher, em uma pessoa de Deus, um homem de Deus ou uma mulher de Deus. Então vamos acompanhar aqui o texto. Em primeiro lugar, nós temos aqui Deus irado. Moisés, ao saber da triste situação do povo e do grave pecado cometido pelo povo, ele se põe a orar, ele vai suplicar. E aqui nós aprendemos uma grande lição de que nós devemos orar a Deus, mesmo sabendo que Deus está irado. Mesmo sabendo que Deus está irado contra o seu povo, irado contra a situação de degradação humana, de pecado humano. A minha pergunta para vocês nessa noite é o seguinte: será que Deus está extremamente feliz com os rumos da humanidade, ou será que Deus está irado? Veja que ao ver o pecado do povo, Moisés se põe a orar pelo povo rebelde e obstinado. O próprio Deus disse que esse povo é um povo de dura cerviz. E o que faz Moisés recebendo esse diagnóstico de Deus? Ele se coloca em oração. Eu achei isso fantástico, porque isso me estimulou a orar e pensar em pessoas que eu julgo que não merecem nada.
Não sei se você tem uma lista aí na sua cabeça, ou se você se lembra de pessoas que você fala o seguinte: fulano de tal, nem vou orar mais por essa pessoa. Fulano de tal, eu nem quero mais saber notícias dessa pessoa. Fulano de tal, não merece nada. E o que Moisés nos ensina aqui é o contrário disso. Fiz até uma pergunta, por exemplo: eu devo orar pelo homem com quem Deus está irado? Eu devo atrever-me a orar por alguém que desobedece a Deus? E aqui nós aprendemos com Moisés que nós devemos clamar a Deus pelo seu povo, mesmo que esse povo esteja em pecado. Por exemplo, quem me conhece, quem me ouve bastante, sabe que eu particularmente tenho muitas críticas a esse movimento chamado evangélico no Brasil. Porque esse movimento não representa, na minha leitura, o evangelho do Senhor Jesus. E às vezes eu fico irado com esse povo, irado com tantas heresias que eu ouço das pessoas que chegam até mim procurando guarida e procurando abrigo. Pessoas feridas. E aí, lendo esse texto, estudando esse texto, o que eu aprendi? Eu preciso orar por essa igreja evangélica que está em desobediência a Deus. Eu preciso orar pela bancada evangélica. E isso é um desafio para mim, confesso. Porque essas pessoas se elegeram usando o nome de Deus. E nós sabemos que elas estão, boa parte dessas pessoas, em desobediência a Deus. Precisamos amar o povo de Deus, mesmo com as suas falhas e erros, e clamar que Deus atue no povo de Deus, por meio do povo de Deus, e perdoe o povo de Deus das suas transgressões e das suas iniquidades. Nós pedimos a Deus perdão pelos nossos irmãos, perdão pelo povo de Deus, perdão pela nossa negligência. Por exemplo, acompanhando essa situação da guerra, eu não sei como está o seu coração, mas quando eu ouço e leio relatos dos nossos irmãos missionários que estão lá no campo, estão lá na Ucrânia, e por exemplo, nós recebemos relatos de que mulheres, crianças foram estupradas pelos soldados russos, por exemplo, eu fico com raiva, eu fico com ira. E aí minha pergunta foi o seguinte: eu posso orar pela vida do presidente da Rússia, por exemplo? E aí Moisés diria para mim o seguinte: você deve orar. E aí eu falaria para Moisés: mas ele está em desobediência a Deus, ele está em rebeldia, ele está promovendo morte, violência, guerra. E Moisés olharia para mim e para você e falaria o seguinte: mas ele também precisa de perdão, de graça e misericórdia. Então o que nós aprendemos aqui? Que Deus mostra o seu furor, e quando Deus mostra o seu furor, o que nós fazemos? Qual é a nossa reação? A reação de Moisés foi de clamor, de oração, e nós devemos orar para que Deus tenha misericórdia do seu povo, para que Deus tenha misericórdia das pessoas que estão em erro, das pessoas que estão afastadas do reino de Deus, das pessoas que estão distantes do evangelho. Nós precisamos orar pedindo que Deus perdoe o nosso povo, porque o nosso povo também, a semelhança daquele povo lá do passado, é um povo de dura serviço, é um povo que não se rende, é um povo rebelde. Devemos orar pelo nosso povo, mesmo que estejamos indignados contra o pecado deles. Nós não aprovamos o pecado do nosso povo, trazendo e fazendo um recorte para a nossa realidade. Nós não aprovamos os pecados dos nossos irmãos brasileiros, do nosso povo que fez carnaval agora, que saiu em desfile, fizeram aquela maior bagunça que nós conhecemos no nosso país. Mas devemos orar por eles, não devemos ter raiva deles, podemos até ficar irados contra aquela idolatria. Inclusive, diga-se de passagem, as pessoas falam muito do preconceito religioso, mas o que vimos, por exemplo, nos desfiles agora, foi uma exaltação às outras religiões. Mas se fosse o evangelho, não, aí seríamos completamente encurralados e seríamos completamente discriminados. Agora, o que nós precisamos entender aqui no texto é que Deus está irado, se acendeu a ira do Senhor, versículo 10, e Deus está falando para Moisés: de ti eu farei uma grande nação. E aí nós podemos acompanhar a ira de Deus, Deus que está completamente irado. Agora, no Novo Testamento nós temos uma informação muito interessante que diz o seguinte: horrível coisa é cair na mão do Deus vivo.
E isso está no Novo Testamento. Então o que acompanhamos? Se nós não estivermos fazendo a vontade de Deus, a ira de Deus está contra nós. E diz o texto bíblico que é horrível cair nas mãos do Deus vivo. Então o que nós precisamos fazer? Se entregar ao Evangelho para que possamos desfrutar do amor de Deus, porque quem desfruta do amor de Deus não enfrenta a ira de Deus, porque quem não recebe o amor de Deus, um dia terá que enfrentar a ira e a justiça de Deus. Agora, em segundo lugar, nós temos Deus e seu povo. Se lá no versículo 10, Deus está falando o seguinte para Moisés: de ti farei uma grande nação. Ô Moisés, é o seguinte, o meu furor se acendeu, eu estou irado, então eu estou apontando para você, estou falando o seguinte: olha, de ti eu farei uma grande nação. E essa é a grande oportunidade de Moisés assumir o protagonismo e ser a pessoa central da história de Israel. De Moisés sairia uma nação, mas veja que interessante, ele nega essa possibilidade por humildade, ele não quer ser o cara. Ele não quer ser a pessoa central, porque ele estava comprometido com Deus e também com o seu povo. Deus disse que o povo era um povo de dura cerviz e Moisés sabia muito bem, mas Moisés também sabia que ele havia aprendido a amar esse povo. Mesmo Moisés sabendo que esse povo murmurava, mesmo sabendo que esse povo trazia muitas dificuldades para ele tinha que julgar, ele tinha que cuidar desse povo, ele passou a amar esse povo. E eu acho bonito isso, irmãos e irmãs, porque quanto mais a gente se envolve na vida das pessoas, quanto mais a gente se envolve na igreja, mais nós amamos as pessoas que Deus coloca na nossa vida, não é assim? Essa foi uma das maiores seduções na trajetória, na carreira de Moisés, mas ele negou o protagonismo para ter uma carreira coletiva. Ele não queria fazer uma carreira solo, não queria ser ele a pessoa que seria responsável pela grande nação de Deus, mas ele queria um projeto coletivo, uma vida dedicada ao povo. É interessante que Moisés nega os benefícios de Faraó e da criação de Faraó para ficar com seu povo, e ele se esconde no deserto para fazer a vontade de Deus. É muito interessante isso. Dá uma olhadinha comigo no versículo 11. Porém Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo? Então veja, se no versículo 10 nós temos Deus falando que dele, Moisés, Deus faria uma grande nação, agora Moisés está contra-argumentando com Deus e falando o seguinte: não, Deus, porque o Senhor está irado contra o teu povo. Por que o Senhor está irado contra o teu povo? E aqui é interessante porque Moisés tem plena convicção que o povo é de Deus e que Deus tirou esse povo lá da terra do Egito e que Deus está formando esse povo, de que Deus está forjando esse povo e que Deus vai usar essa situação de idolatria para revelar o seu amor, a sua graça e cuidar desse povo. Moisés em oração diz que Israel é propriedade exclusiva de Deus, e quem disse isso? Foi o próprio Deus. Então veja a intercessão de Moisés, ele está falando para Deus aquilo que Deus mesmo já disse. Deus disse que Israel seria a sua propriedade particular, e agora Moisés está falando: não, Senhor, olha, esse povo está em pecado sim, mas esse povo é povo do Senhor, é teu povo. Moisés estava argumentando com o Senhor que esse povo era formado por ele, esse povo foi escolhido por Deus. Moisés está dizendo assim: é o teu povo. É interessante porque Jesus, da mesma maneira, orou ao Pai e disse assim: é por eles que rogo, por nós, os discípulos, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus, são tuas ovelhas. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas coisas, e neles eu sou glorificado. Em outras palavras, o que Jesus disse: essas ovelhas é o teu povo. Jesus orou por nós, e Moisés aqui estava perdão pela palavra, Moisés estava ligado ao povo de Deus, porque ele está intercedendo pelo povo de Deus e falando: olha, esse é o teu povo, esse povo cometeu grave pecado. E eu gosto muito da expressão lá do capítulo 33, quando ele fala o seguinte: eu sei que esse povo cometeu grave pecado.
e se o Senhor não for conosco, risca-me, eu peço, do teu livro. E aí Deus responde: não, riscarei todo aquele que cometer pecado. Aquele que cometeu pecado será riscado do meu livro. Agora, olha o que o texto diz. Deus vai dizer: agora não, quando chegar a hora, eu castigarei sim o pecado. E para nós, o povo de Deus, essa hora chegou lá na cruz. Jesus, diante do seu ministério, sempre falava que não havia chegado a hora. Mas houve um dia em que Jesus disse o seguinte em oração, lá em João capítulo 17: Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique. E lá na cruz, Jesus satisfez a ira divina e pagou pelos nossos pecados. Se nesse momento a ira ficou suspensa, a ira de Deus ficou suspensa, a ira de Deus recaiu sobre Jesus, e Jesus pagou a dívida pelos nossos pecados. Jesus aplacou a ira do Pai. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Como nós resolvemos o problema do nosso pecado? Olhando para a cruz e reconhecendo que na cruz Jesus pagou pelos nossos pecados. Então veja que esse episódio já está apontando para a cruz, já está apontando para a redenção que vem pelo nome de Jesus. Nós podemos aprender aqui a orar como Moisés, diante dos pecadores, diante dos pecados do nosso povo. Nós aprendemos aqui a suplicar a Deus, lembrando que o povo é dele, mesmo que seja um ímpio, por exemplo. O que eu aprendi aqui? A fazer uma oração, ou dois tipos de oração. O primeiro tipo é de oração relacionada ao povo de Deus. Por exemplo, está tudo bem aí? Então tá bom. Tem um movimento aqui. Tem compaixão, Senhor, do teu povo. Tem compaixão da tua igreja. Perdoe, Senhor, as iniquidades dos meus irmãos. Perdoe, Senhor, as minhas iniquidades. Tem compaixão de mim. Tem compaixão, Senhor, dessa vida, de um ímpio, pois ele é a criatura tua, criado à tua imagem e semelhança. Foi isso que Jesus nos ensinou, amados irmãos e irmãs, lá na cruz. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Pai, tenha compaixão porque eles são criaturas do Senhor, criados à imagem e semelhança do Senhor. Tenha compaixão, derrame teu perdão, porque sem o teu amor, sem a tua graça, sem a tua misericórdia, eles vão cair na tua mão. E quando o Senhor se ira, o Senhor consome todos com o poder da sua ira. Fiz ainda uma oração, escrevi aqui: ó Deus, salva o teu povo, tem misericórdia daqueles com quem está merecidamente irado. Eu sei que o Senhor Deus está irado com muita gente, mas eu vou clamar a Ele por isso, ou por essas pessoas. Em terceiro lugar, nós precisamos relacionar Deus e as suas maravilhosas obras. Moisés está dizendo o seguinte para Deus: porque o Senhor se acende a tua ira contra o teu povo, esse povo que tu tiraste da terra do Egito com poderosas mãos. Moisés aqui está argumentando com o Senhor e lembrando dos feitos poderosos do Senhor. Moisés tem uma postura de humildade incrível nesse texto, reconhecendo que a travessia pelo Mar Vermelho foi obra das mãos de Deus. Moisés aqui está se colocando no seu devido lugar e ele relata o agir de Deus. Ele diz o seguinte: não fui eu que dividi o Mar Vermelho, não fui eu que libertei o povo, não fui eu que sustentei o povo durante a travessia e depois no deserto, não fui eu que tirei o povo da tirania egípcia, não fui eu. Como eu poderia ter feito isso? O Senhor mesmo, ó Pai, o Senhor derrotou o império de Faraó, os seus exércitos. E aqui, amados irmãos e irmãs, vejam como Moisés está reconhecendo a intervenção milagrosa, graciosa e misericordiosa de Deus. É bom quando nós intercedemos ao Senhor e lembramos dos seus feitos em nossas vidas e na história do povo de Deus, e é muito bom lembrarmos sempre, sempre, que foi a graça do Senhor e não a força dos nossos braços. Amém. É interessante que o salmista diz isso para nós: não a nós, Senhor, a glória, mas ao teu nome seja a honra,
seja a glória. Eu gosto de uma frase de John Piper, quando ele diz assim, que o mistério da vida cristã é que nós trabalhamos, labutamos, e no final, sempre atribuímos a honra e a glória a Deus. Eu gosto do apóstolo Paulo, quando ele diz assim: mas pela graça de Deus, sou o que sou, e sua graça me foi concedida, não se tornou vã em minha vida. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles, ou seja, dos outros apóstolos. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que há comigo. Em outras palavras, Paulo está dizendo o seguinte: eu me tornei apóstolo pela graça de Deus. Eu sou um grande orador pela graça de Deus. Eu consegui ser um grande missionário pela graça de Deus. Eu constituí igrejas pela graça de Deus. Eu sou o que sou pela graça de Deus. Então veja que é a mesma atitude de Moisés, e eu pergunto, será que é a mesma atitude da nós? Quando alguém elogia alguma coisa que nós fazemos, será que nós atribuímos as nossas forças, as nossas habilidades, as nossas competências, ou damos honras e glórias a Deus e falamos o seguinte: sou o que sou pela graça, e a graça de Deus em minha vida não foi vã, antes, a graça de Deus foi que realizou tudo isso em minha vida. Você tem uma linda família e você recebe um elogio, o que você precisa falar? É graça de Deus. Você tem um filho, uma filha, você tem uma carreira, você tem um dom que Deus te deu que atrai muitos olhares, e o que você tem que falar é a graça de Deus na minha vida. É a graça de Deus. Em quarto e último lugar, Deus e sua glória. Dá uma olhadinha aí no versículo 12. Porque hão de dizer os egípcios: com maus intentos os tirou para matá-los nos montes e para consumi-los da face da terra. Moisés está falando para Deus: olha, Senhor, se o Senhor fuzilar, se o Senhor acabar, se o Senhor exterminar o seu povo, o que os egípcios vão dizer? Veja a argumentação dele, e Moisés aqui está argumentando e falando para Deus: olha, o Senhor precisa lembrar da sua glória. É claro que Deus se lembra, é claro que Deus é soberano, mas o que eu estou querendo mostrar para os irmãos é essa intercessão que vai conversando com Deus, esse diálogo de profundidade. Moisés fala que a situação, a reputação do Senhor ficaria complicada diante dos egípcios. O que os egípcios diriam? Que Deus foi injusto, que Deus tirou o seu povo e agora está aniquilando com o seu povo. Então essa é a argumentação de Moisés para com Deus. Vale lembrar, irmãos e irmãs, que Jesus vem da linhagem de Davi, ou seja, vem da construção desse povo. Então o que Moisés está falando é o seguinte: olha, Deus, o Senhor constituiu esse povo, o Senhor libertou esse povo, e se o Senhor agora aniquilar esse povo, os egípcios vão pensar que o Senhor é um Deus tirano. E aí Moisés vai argumentar ainda com o Senhor no versículo 13, lembrando da promessa de Deus. Ele fala o seguinte: o Senhor deve se lembrar lá dos patriarcas, de Isaque, de Abraão e de Israel, teus servos, porque o Senhor mesmo prometeu que daria a terra, o Senhor mesmo prometeu que multiplicaria a descendência de Abraão como as estrelas, como a areia do mar, por exemplo. Então veja que nessa oração de intercessão ele lembra das promessas de Deus, e eu penso, amados irmãos e irmãs, que as nossas orações seriam muito mais profundas, ou nós teríamos muito mais poder na oração se lembrássemos em oração das promessas de Deus. Quando você se sente só, por exemplo, e você se lembrasse que Jesus disse que estaria com você, e você vai diante do Pai, suplicando e lembrando dessa promessa. Quando você está angustiado, deprimido, e você lembra que Deus pode dar a você e a mim um espírito novo. Cria em mim, ó Deus, um espírito novo, e renova dentro de mim um coração quebrantado. É a oração de Davi. Então, quando você ficar triste, lembre-se da promessa de Jesus que disse que daria para nós alegria completa. Quando você está sem paz, ou algo roubou a sua paz, você deveria orar, pedindo a Deus e lembrando ao Senhor da promessa que Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, credes em mim, crede também no Pai. No mundo tereis muitas aflições, mas tende bom ânimo, não desanime.
disse Jesus, eu venci o mundo. Outra promessa maravilhosa, quando a gente está muito arraigado aqui nessa vida, com as coisas dessa vida. Na casa do meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu não teria dito a vocês, vou preparar um lugar para que, aonde eu estiver, vocês estejam comigo. Ou seja, Jesus está preparando uma mansão celeste para mim e para você, num lugar que é maravilhoso demais, a Nova Jerusalém. Então veja que nessa intercessão, nesse relacionamento, é que nós vamos aprendendo a orar, a conversar com Deus. E aí o versículo 14, para eu encerrar, vai mostrar uma expressão que é até difícil de dizer, eu até marquei aqui, porque o autor bíblico vai usar uma linguagem antropomórfica, ou seja, vai atribuir a Deus sentimentos humanos para que possamos entender. E aqui eu preciso explicar isso. Não é que Moisés está tentando convencer Deus, porque Deus é soberano, Deus já tem os seus decretos, Deus não muda, o caráter de Deus é imutável, Deus sabe de todas as coisas. O que o texto está mostrando para nós é que Deus está em pleno diálogo com Moisés. E a minha pergunta é o seguinte: a oração muda Deus ou a oração muda Moisés? Porque tem muita gente que infelizmente pensa isso, que eu posso orar e a minha oração vai mudar o curso da história, ou a minha oração vai mudar o que Deus pensa. E aí nós estamos tentando domesticar Deus. O que o texto está mostrando para nós é o seguinte: o povo está diante de uma loucura da idolatria. Deus é misericordioso, sim. A Bíblia diz que Deus é tardio em irar-se, sim. Se Deus não tivesse misericórdia, no exato momento do bezerro de ouro, Deus já teria aniquilado tudo. Mas o que Deus está fazendo aqui é forjando o coração de um grande líder, para que esse grande líder, Moisés, possa conduzir o povo no final da sua trajetória. E Moisés sai extremamente transformado por esse momento de oração. E essa é a minha oração, para que você e eu tenhamos também momentos assim com o Senhor. Momentos em que nós saiamos transformados. É muito gostoso quando a gente acaba um culto de oração e as pessoas falam o seguinte: que tempo maravilhoso na presença de Deus. Esse tempo foi precioso para mim. Eu ouvi Deus, eu conversei com Deus, e agora eu estou mudando os meus pensamentos, as minhas condutas. É muito interessante as pessoas que estão expostas à palavra de Deus e que vão sendo transformadas pela palavra de Deus. A oração vai nos mudando, vai nos moldando. Há uma frase que nós citamos muito quando as pessoas falam o seguinte: se você quer mudar a forma de falar com as pessoas, comece a orar por essas pessoas. Comece a colocar essas pessoas diante do Senhor. Uma vez, conversando com um casal, estava em conflito conjugal, eu falei algo que marcou profundamente a vida deles e eles mudaram o curso da história. Eles estavam em rota de colisão, prontos para assinar o divórcio. A última conversa foi comigo, e nessa conversa eu disse assim: vocês precisam orar juntos, de mãos dadas, lá no quarto, porque você não pode ou não tem como brigar com a pessoa que você ora o tempo inteiro. E aquele casal aceitou o desafio, começou a orar um com o outro, olhando um para o outro, orando a Deus, e as brigas começaram a diminuir, porque não tem como ficar brigando com uma pessoa que você está em oração o tempo inteiro. Eu não tenho como, por exemplo, brigar com as pessoas que andam comigo, que me amam. O que Deus estava fazendo com Moisés é forjando nele esse caráter. E a minha oração é que você seja um intercessor, uma intercessora, e que você aprenda a clamar a Deus, a orar a Deus, pedindo graça e misericórdia do Senhor para o seu povo, para os ímpios e também para o nosso próprio coração. E Deus nos abençoe e que Deus continue a falar ao nosso coração.